terceiros anos, como eu falei para vocês, a gente tem aí uma última videoaula sobre programas de saúde, da parte de epidemiologia, os conceitos básicos para fechar essa matéria aí. Bom, para a gente finalizar, nós temos outros conceitos que nós precisamos definir aqui dentro de epidemiologia. E um deles é a profilaxia. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre profilaxia e praticam a profilaxia. Profilaxia é a mesma coisa que prevenção. Então, a profilaxia ou os meios profiláticos é tudo aquilo que eu faço para evitar de ficar doente, de adoecer. Então, aqui nós temos como exemplo de profilaxia, né, o que a gente usa para prevenção, a própria higiene. Higiene é saúde. Então, lembra quando nós falamos do conceito de higiene? Né, são os conhecimentos que eu uso ali, né, que eu tenho sobre como cuidar da saúde e preservando a vida, prolongando a vida, não ficando doente. Né? Então, a higiene é um meio profilático. Os equipamentos de proteção individual. Então, nós temos ali, né, principalmente luva, capacete, óculos, a bota, protetor de ouvido, cinto de segurança, a nossa mascarazinha, né, que evita ali com que nós possamos nos contaminar, tá? Passar o álcool gel na mão. Então, equipamentos de proteção também são importantes meios de prevenção. Preservativo, né? Preservativo evita lá as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, algumas muito graves, algumas muito perigosas, né? Como o HIV, que apesar de existir tratamento muito eficiente, não tem cura, né? Então tem que se tomar todo um cuidado aí para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser graves ou menos graves, mas são doenças sexualmente transmissíveis. Protetor solar, por incrível que pareça, a radiação, lembra quando nós falamos dos agentes físicos? Queimadura solar é perigosíssima, pode causar desde problemas menores como queimaduras, até queimaduras mais graves e câncer de pele. Então, o protetor solar é um meio profilático de evitar a radiação ultravioleta. E a vacinação. A vacina do coronavírus que nós estamos aí aguardando, né? Esse pessoal há tanto tempo trabalhando para produzir uma vacina para criar o quê? A imunização. Então, as vacinas que nós tomamos, elas têm a ação de neutralizar o vírus que entra dentro do nosso corpo. Os vírus que entram dentro do nosso corpo, pessoal, eles têm o objetivo de se reproduzir. Eles não são capazes de se reproduzir fora de um hospedeiro. E quando eles entram no nosso corpo, eles vão lá, invadem as células, se replicam, e quando eles destroem as células, você começa a sentir os sintomas resultantes desse processo reprodutivo dos vírus, o que é muito grave. Então, a vacina, você cria uma imunidade contra os vírus. Nada mais são do que vírus atenuados ou vírus mortos que são injetados dentro do seu corpo e o seu corpo vai criar os anticorpos para que no momento de contaminação por um vírus ativo, você já tenha os anticorpos prontos para não deixar ele entrar na sua célula. Então você neutraliza a ação dos vírus para que eles não se reproduzam. Eu tenho um videozinho aqui. Não é o vídeo ainda não, tá? Espera aí que eu já falo dele. E é lógico, limpeza e principalmente a desinfecção. Então, quando você desinfeta um lugar, usa produtos para desinfecção, você ali está, além de limpando, você está matando qualquer tipo de organismo, vírus, bactérias, fungos, protozoários. Só que cuidado, gente. Eu coloquei essa foto aí porque limpeza é diferente de desinfecção. Um lugar limpo não quer dizer que ele está desinfectado. Para estar desinfectado, você tem que ter produtos e substâncias químicas que atuem sobre os micro-organismos para poder matá-los. Então, por exemplo, eu uso o álcool gel porque o álcool gel tem uma ação de desinfecção.
Se eu passar na minha mão ali, por exemplo, um, um produto qualquer que seja de limpeza, mas não tem ação desinfectante, eu posso estar com o vírus na mão e ele sobreviver. Então, cuidado, porque a desinfecção depende de fatores que não estão relacionados diretamente à limpeza, tá? Então, limpeza é diferente de desinfecção. Agora sim, voltando a falar do vídeo sobre as vacinas, então vamos entender como é que funciona a ação de um vírus dentro do nosso corpo. Eu baixei um vídeo muito legal de uma universidade que ele é bem, ele é bem didático, é bem animado, ele é bem engraçado de se entender, tá? Eu vou fazer algumas pequenas pausas para poder explicar o que está acontecendo, apesar de ter legenda e tudo mais. Vocês vão verificar que existem muitas células do nosso sistema imunológico que atuam dentro desse processo de imunização. E esse processo de imunização, ele leva, em média, 7 dias, uma semana, isso quando não é uma ação de vacina que demora muito mais, tá? Dependendo dessas vacinas que nós tomamos contra a gripe todo ano, ela leva em torno de 20 a 30 dias para criar a imunidade total. Então, cuidado com essa ideia de, tomei vacina, é rápido, ou eu não vou ficar doente se eu tomar vacina, porque pode ficar assim, porque o seu corpo leva tempo para se imunizar. E às vezes você toma a vacina e entra em contato com o vírus e fica doente. Não foi a vacina que te deixou doente, foi que você não teve o tempo suficiente para criar a imunidade com os seus anticorpos, que são as imunoglobulinas, tá? Então vamos ver esse videozinho aí, tá? E a gente conversa já já. Então, gente, só para explicar, aqui nós temos os componentes do sangue. Tá? Então, os glóbulos vermelhos, aqui as plaquetas que fazem a coagulação, aqui os monócitos que fazem a limpeza de pequenos resíduos e restos, né, que não prestam no sangue, aqui os macrófagos, que são células do sistema imunológico, que nós chamamos de glóbulos brancos, leucócitos, e esses aqui são os linfócitos, tá? As células do sistema imunológico que produzem anticorpos que atuam na defesa do organismo, assim como os macrófagos também, tá? Os vírus, turma, atacam vários tipos diferentes de células, inclusive essa célula CD4, que é um linfócito, mas isso é importante, porque ele vai ter uma atuação na defesa do nosso corpo, tá? Toda célula infectada por vírus morre, tá, gente? Quando o vírus sai, ele destrói a célula, explode com ela. Macrófago significa macro grande, fago comer. Então são células que têm esses tentáculos mesmo, e eles comem, né? O processo chama fagocitar, fago comer,
citocélula. Então eles estão comendo ali, ó. Só que tem um problema. A quantidade de vírus é tão grande que eles não dão conta. Eles chegam até a explodir quando eles comem vírus demais. Mas esse processo é importante, por quê? Porque quando eles estão comendo, eles estão analisando informações de como é aquele vírus. Então, olha o que ele está fazendo ali. Ele está passando a informação para essa célula de defesa. É uma informação química. Então, falando, ó, tem aqui um vírus, ele é assim, assim, assado, é feito disso, 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 precisa resolver o problema. Então, o linfócito CD4, ele fica ativo e ele vai rapidamente passar lá, ó, a informação para outro linfócito, que é o B. Esse cara que vai carregar os anticorpos que nós produzimos nos nossos gânglios linfáticos, que ficam nas axilas, virilha, né, que fazem parte do sistema linfático, da linfa. Aí vai ali, informa também o CD8, que também vai pegar essa informação. E aí o que acontece? O CD8 e o linfócito B, eles vão atuar o linfócito CD8 para destruir as células infectadas, porque se destrói a célula infectada, destrói os vírus também. Então eles estão destruindo as células infectadas com os vírus. O linfócito B, ele vai até o gânglio linfático, que são as ínguas quando ficam inchadas, tá? Que estão dentro de uma outra corrente que é o sistema linfático, e vão lá produzir os anticorpos. Os anticorpos são proteínas que vão atuar no processo de neutralizar os vírus. Os anticorpos não deixam os vírus entrar nas células. Então, olha lá, está indo no gânglio, os anticorpos estão ali, tem formato de Y, tá? São proteínas. Vai para a corrente sanguínea e olha o que ele está fazendo, soltando os anticorpos. Então, o que o anticorpo faz? O anticorpo, ele reconhece a estrutura química do vírus, a base proteica da carapaça externa do vírus. E aí eles vão lá, no desenho está mostrando que eles estão ali, ó, cochichando, enrolando os vírus, né, para os vírus não entrarem na célula. Na verdade, o que o anticorpo faz? Ele muda o formato da chave que abre a nossa célula. Então, o vírus ele tem lá uma chave proteica e feita de carboidrato e proteína, glicoproteína, e a nossa célula tem a fechadura. Então, o que o vírus faz? O vírus vai lá, encaixa a chave na fechadura e abre a nossa célula e entra. O anticorpo, o que o anticorpo faz? Muda o formato dessa chave. E aí, sem a chave certa, o vírus não abre a fechadura da nossa célula. E aí, o que acontece? Olha aí. Os vírus estão ali distraídos, porque não conseguem entrar. Vai lá o macrófago e come o vírus. O que acontece aí é que, se o vírus não consegue entrar na minha célula, ele não consegue se reproduzir. Se ele não se reproduz, ele não consegue se multiplicar. Então, dá tempo dos macrófagos comerem os vírus que estão por ali, presos aos anticorpos, sem conseguir entrar na célula. Então, eu elimino a doença do meu corpo dessa maneira. Então, quando você toma remédio para uma gripe, você está tomando remédio para amenizar os sintomas causados pelos vírus. O que te cura é o seu sistema imunológico, tá? Então, o seu sistema imune é que cura da doença, tá bom? Bom, e quando a profilaxia, a prevenção falha, eu tenho que partir para o quê? Para uma terapia, ou seja, para um tratamento. Então, a terapia é quando eu estou doente, seja qual o motivo for, e eu preciso me curar dessa doença.
Então, a terapia são todos os métodos usados para combater uma doença, visando eliminá-las. Então, exemplo, os próprios medicamentos que nós tomamos. Nós tomamos medicamentos para nos curar de uma doença. Então, eu estou com uma infecção bacteriana. Eu tomo o quê? Um antibiótico. Então, eu vou controlar a doença ou eliminar ela com o medicamento. A imobilização. Quebrei o braço, a perna, caí, levei um tombo. Eu estou doente. É uma ação mecânica. Então, eu vou imobilizar para não ter movimentação, dá tempo de curar o osso quebrado. A cirurgia, que pode ser mais ou menos invasiva, também é um método terápico para poder curar. Exercício físico, por exemplo, ali o Pilates, né, ou o RPG, que serve para você arrumar a coluna, né, um processo inflamatório de reabilitação. A acupuntura também é um processo no combate a doenças, normalmente causadas, pode ser por estresse, pode ser por dor muscular, né, uma série de fatores. E o soro, né? Nesse caso aqui, gente, eu coloquei o soro antiofídico, porque muita gente confunde o soro que eu estou me referindo com o sorinho que a gente tem lá na farmácia, ou o soro que você toma no hospital. Tá? O soro fisiológico é o soro que é utilizado como veículo para uma medicação. Então, por exemplo, eu vou na farmácia, compro o sorinho que eu posso pingar no olho, posso botar no nariz para limpeza. O soro que a gente toma no hospital, ele é o veículo para que você tome um remédio. Então, ali no soro, o médico mistura medicamento para ser intravenoso. O soro que eu estou me referindo é o soro utilizado contra, por exemplo, envenenamento, né, que a gente chama de antídoto. Então, eu botei o exemplo do soro antiofídico, que é no caso de picada de cobra. Tá? Então, a gente usa esse tipo de substância para neutralizar uma ação química muito parecida com o do vírus. Só que, se eu estou combatendo uma ação química de origem proteica, como por exemplo, levei uma picada de cobra. A picada de cobra também é feita de proteína, igual o vírus. Aí vem a pergunta: será que eu consigo criar anticorpos contra a picada de uma serpente? Sim, eu até consigo. O problema é que esse processo de criar anticorpos leva no mínimo uma semana. E dependendo do veneno da cobra, eu morro antes. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar o soro, porque o soro já vem com os anticorpos prontos que foram criados no corpo de um outro organismo. Como é o caso do Butantan, no caso de acidente de cobra, escorpião, aranha. Então, eu até poderia criar os anticorpos, como a gente viu no vídeo anterior, só que não dá tempo. O prazo é longo e às vezes a ação do veneno é mais rápida. Então eu tenho um vídeo aqui sobre esse processo de fabricação do soro, onde os anticorpos já vêm pronto e eu tomo os anticorpos e neutralizo a ação do veneno. Esse eu não vou falar nada porque está bem explicadinho, tá, gente?
Muito bem. Tá? Então, só para vocês entenderem, a quantidade que uma serpente injeta no nosso corpo é muito alta, muito grande. No cavalo, mesmo a quantidade diluída, uma pequena quantidade, o animal é envenenado, ele sofre e tal, mas ele aguenta o tranco, por quê? Porque ele é grande. Então, ele tem essa capacidade de produzir os anticorpos. O ser humano já não tem esse tempo, tá? Bom, para fechar, e agora eu juro que estamos fechando, nós temos a classificação das doenças transmissíveis. Então, de que maneira eu classifico uma doença transmissível? Eu tenho 4 classificações, da mais branda até a mais grave. Então, primeiro tipo, doenças de casos esporádicos. Bom, casos esporádicos são aquelas que aparecem esporadicamente, ou seja, de vez em quando. Então, são aquelas doenças do cotidiano. Uma virose, uma otite, uma febre, coisas que não criam uma preocupação nas pessoas, né? Não geram preocupação, não geram alarde, nem mobilização de Secretaria de Saúde, nada. Por quê? Porque é aquela doença que a gente já está acostumado, que tem épocas específicas para acontecer, né? Que, né, o seu colega está com uma doença do lado, você não está muito preocupado. Por quê? Porque a doença ele está cuidando, ele está. Então, são as doenças do cotidiano, aquelas que são fáceis de cuidar, que têm um fácil tratamento, né, e não geram uma disseminação absurda. A segunda são as endemias. Endêmico é algo de localização, ou seja, é uma doença que está localizada. Algo endêmico é que está restrito a uma região. Então, no caso, as endemias são doenças típicas de uma região, aquelas que acontecem com muita frequência em um local. Então, tem regiões do Brasil onde a febre amarela é uma endemia. Por quê? Porque ela acontece sempre, ela é uma coisa rotineira. Está acontecendo porque a região propicia isso. Tá? Então, ela acontece com muita frequência em uma cidade, em um estado. Então, é algo endêmico. Tá? Então, por exemplo, são sazonais, acontecem em épocas específicas do ano. A febre amarela, por exemplo, considerada uma doença endêmica, né, na região norte do Brasil, ali na região do Amazonas, por exemplo, é muito comum. Geram preocupação, mobilização dos órgãos estaduais, municipais, aonde a doença está acontecendo. A prefeitura, governo, etc. Também são chamadas de surto. Então, eu tenho lá uma doença endêmica e, de repente, ela dá um salto muito rápido naquela região. Então, é quando o surto é quando acontece um aumento muito rápido no número de casos de uma doença de uma região específica. Tá? Então, para ser um surto, a doença tem que ser maior do que o número já previsto pelos anos anteriores. Então, a gente considera ela uma endemia e um surto dessa endemia quando há um aumento além daquilo que era esperado ou que é de referência dos anos anteriores. Tá? As epidemias, essa aí todo mundo conhece, né? É quando o surto acontece em diversas regiões. Então, eu tenho uma doença ali que ocorreu na febre amarela, tá? Então, eu tive ali a febre amarela, que é da região norte. E, de repente, começou a se espalhar para outras regiões, o número de pessoas aumentou e, de repente, a gente aqui em São Paulo estava fazendo fila quilométrica, 3 horas de fila para tomar a injeção da febre amarela, que não é uma doença corriqueira do estado do Sudeste. Então, aí já se classificou o quê? Uma epidemia. Por quê? Porque envolveu ali vários municípios, vários governos, inclusive o governo federal. Então, eu mexo com municipal, estadual e federal para mobilizar, para evitar com que isso se espalhe de maneira mais grave do que já está. Então, botei um exemplo aqui, ó, 24 de fevereiro, sai daí, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue, que é comum aqui no Sudeste também. Tá? E, por final, a pandemia. É o que estamos vivendo, né? Em escala de gravidade, a pandemia é gravíssima. Por quê? Porque se espalha pelo mundo inteiro. Gera preocupação
mundial, ó, mobilizando a Organização Mundial da Saúde, todos os governos. Nós vimos aí as fronteiras, as barreiras, né? O lockdown, o distanciamento social, o isolamento social. Então, tenta-se de uma maneira evitar com que a doença, que normalmente é uma doença grave, de difícil tratamento, muitas vezes não tem cura, se espalhe, atingindo uma quantidade muito grande de pessoas. Então, tivemos lá a peste negra, a gripe espanhola, tivemos a gripe suína, a gripe aviária, a H1N1, que é a gripe suína. Né? Então, que foi uma pandemia. Por quê? Porque se espalhou, atinge rápido as pessoas, o tratamento é difícil, então gera uma mobilização e um alarde que desespera todo mundo. Né? Então a pandemia, pan quer dizer o todo, tá bom? É isso. Então hoje nós terminamos aqui a nossa parte de programa de saúde e epidemiologia dentro dos conceitos gerais. Próxima aula vai ser já sobre doenças específicas. Tudo bem, gente? Forte abraço e até!